boa tarde. Está no ar o seu programa jurídico aqui da TV Mix, canal 27 da NET, o Primeira Instância. E como a gente falou no sábado passado, vamos continuar a entrevista aqui, conversando com o professor mestre e também juiz do trabalho, o Luciano Ataíde Chaves. Ele também que é escritor, daqui a pouco vamos falar sobre suas obras, né, aqui no Primeira Instância. Mas esse programa de hoje, nós vamos focar para que o professor Ataíde possa dar, né, possa mostrar como você aí de casa, que está estudando, e eu fiz uma breve pesquisa nas redes sociais dos estudantes de Direito, e tem muita gente, mas muita gente mesmo, querendo ser juiz do trabalho. E aí eu disse, rapaz, eu vou já aproveitar a oportunidade com o professor e juiz do trabalho, Luciano Ataíde, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Por que tanto aluno, né, porque é uma quantidade realmente significativa, querem ser juiz do trabalho. Isso é bom, né, mas também não se pode ficar querendo ser apenas ir para o serviço público, fazer concurso público, né? Porque também tem aí a advocacia, mas geralmente eu acho que 90% de uma turma de direito, todos querem passar num concurso público. Então, eu estou aqui com o professor Luciano Ataíde. Professor Luciano, por que essa demanda toda de alunos, né, que querendo ser juiz, e me surpreendeu, eu pensei até que não era tão procurado assim, mas muita gente querendo seguir aí a sua carreira de juiz do trabalho. Por que isso e como fazer para chegar lá? Boa tarde. Boa tarde. Eu creio que o que acontece hoje é que, especialmente no Nordeste, que há uma limitação, até em função da economia ainda muito assimétrica em relação a outras regiões do país, o serviço público ainda oferece remuneração mais atraente do que a atividade privada. Isso é, por si só, um elemento crucial para a definição do aluno, por exemplo, a pensar num serviço público, num concurso público. Nós sabemos, por exemplo, no nosso estado do Rio Grande do Norte aqui, nós sabemos que as empresas privadas raramente pagam salários superiores ao que se paga no serviço público, especialmente no serviço público federal. E eu não estou falando nem de salários necessariamente da magistratura, eu estou falando inclusive do salário de servidores. Não é fácil encontrar um emprego que se pague ou que se paga nesses órgãos públicos. Isso é um dado realmente importante, porque nós não vamos ver esse perfil em outras regiões do país, em que a economia é mais aquecida, algumas atividades no serviço privado remuneram bem, eu diria que até em alguns segmentos remuneram melhor do que o serviço público. Mas aqui no Nordeste, em nosso estado, isso me parece algo bastante presente. Depois nós não temos tradição de empreender. Porque quando a gente fala de advocacia, a advocacia é um empreendimento. É uma atividade privada, uma atividade, embora exerça um munus público, mas uma atividade que exige estrutura, existe organização empresarial. Ainda que se possa exercer a advocacia de maneira mais pessoal, privada, mas sem um caráter empresarial, nós sabemos que essa advocacia que se trabalha sozinho hoje é uma advocacia muito limitada, que não consegue dar conta da ampliação de processos, porque imagina um advogado trabalhista, às vezes tem audiência numa semana em 5, 6 varas diferentes. Ele não tem como estar em todas. Então a tendência é trabalhar em equipe, trabalhar em sociedade de advogados. Olha, isso é uma atividade quase que empresarial. Exige ter secretária. Hoje, por exemplo, com o processo eletrônico, você tem que ter toda uma estrutura de digitalização de processos, tem que ter toda uma equipe de trabalho. Então, assim, a natureza de empreender já não é algo muito característico da nossa sociedade. Acho até, pelo menos o contato que eu tenho na UFRN com alguns alunos, até um desestímulo das famílias que querem ver os filhos com a segurança do emprego público. E isso também desestimula a arriscar, porque para arriscar você tem que ter um apoio familiar. Olha, eu vou arriscar. Verdade. Alguém tem que dizer, eu acredito em você. Porque sem alguém acreditando em você, você não vai arriscar. Todo risco demanda também uma compreensão daqueles com quem você vive.
E é o que eu percebo é isso, assim, há uma baixa motivação para empreender na advocacia também por conta disso. Então, assim, são alguns fatores que eu acredito que contribuem para a decisão de procurar uma carreira pública. Agora, o que o senhor diria para o aluno que é um telespectador do Primeira Instância, como fazer, como chegar lá? Tem alguma receita? Como o aluno Luciano Ataíde conseguiu chegar à magistratura, até para que sirva como exemplo para o nosso telespectador? Eu não sei se eu conseguiria ser um exemplo. Eu acho que minha trajetória talvez não funcionasse hoje, né? Porque eu entrei no serviço público muito cedo e já era funcionário do tribunal antes de ser juiz. Então, eu não sei bem como é que é estudar para ser juiz, porque, no fundo, eu trabalhava com processos, estudava para fazer aquilo. Talvez o diferencial é ter a motivação de fim de semana, feriado, estudar para poder fazer meu trabalho melhor. E isso me ajudou muito quando fui fazer o concurso. Então, assim, eu nunca tive um método para estudar para o concurso de juiz. Na verdade, eu estudei para fazer aquilo que na minha instituição já era algo muito próximo a mim, quer dizer, lidar com processos, lidar com temas trabalhistas. Então, quando você trabalha na assessoria de juiz, você acaba assim, até por osmose você vai aprendendo aquilo, e aí com algum estudo complementar, e com a faculdade ainda recente, isso não foi um problema muito grande. Mas hoje a gente sabe que a concorrência é maior, as regras do concurso hoje são regras duríssimas, porque não adianta você passar, antes você tem que fazer 50 questões de 100 para ir para a segunda etapa. Hoje isso não é mais assim. Você tem que acertar tantas questões que lhe garanta ficar entre os 200, entre os 300 melhores. Então, o filtro hoje é muito maior. Então, o que eu recomendo, o que eu acho que deve acontecer, é que se dedique muito desde a faculdade e depois mais ainda, porque os conteúdos são muitos, mas também tenha, no caso da Justiça do Trabalho, as provas têm sido provas que cobram muito uma certa visão prática do profissional, que ele também não se atenha aos livros, também veja a dinâmica da jurisprudência. Hoje, talvez o diferencial seja o incremento da jurisprudência como um elemento de exame nos concursos. E isso, de fato, é muito difícil, porque nós temos uma jurisprudência muito vasta, uma justiça do trabalho que cresceu muito, portanto, a quantidade de competência de temas aumentou. Isso existe também muito estudo. Então, talvez seja isso, uma dedicação com uma conexão, no caso do concurso para a Justiça do Trabalho, para a Magistratura do Trabalho, uma conexão com o mundo do trabalho, uma conexão com a Justiça do Trabalho, com seus temas. E, claro, os estudos complementares das outras disciplinas que formam aí o programa do concurso. Agora, foi até uma frase sua que você tem que estudar em alto rendimento. Como é estudar em alto rendimento, professor? Olha, o estudo em alto rendimento compreende uma decisão de fazer da pesquisa, do estudo, uma forma de viver. Como diria Weber, uma sese. Você tem que ter uma disciplina muito grande. O curso de Direito é um curso de meio período. Se o aluno se limitar a estudar em meio período e, eventualmente, somente estudar para as provas, não é um estudo de alto rendimento. O estudo de alto rendimento é um estudo que contempla a bibliografia disponível, a literatura disponível, que o aluno se dedica a estudar a jurisprudência, que lê os acordos do Supremo, portanto, se dedica a dar conta do que eu chamo de estado da arte. Para cada tema, tentar, ao máximo possível, dominar tudo que foi dito e escrito sobre aquilo. E isso implica que não há tempo a perder. Eu digo que o aluno de Direito talvez tenha que se espelhar um pouco no aluno de Medicina, que estuda muito, até tarde, na época escolar, praticamente todos os dias. Isso é um estudo de alto rendimento. Por quê? Porque a matéria que é cobrada nos cursos de Medicina, a matéria é muito vasta, a prova é uma prova exata, que exige respostas muito precisas, mas eu acho que o aluno de Direito não pode se acostumar com uma aparente facilidade que, às vezes, o curso de Direito mostra na exigência dos exames. É dizer, de pouco importa, muitas vezes o aluno tem boas notas na faculdade e não consegue ter um bom desempenho num concurso ou na vida profissional. Por quê? Porque há eu diria, uma separação muito clara do que se cobra na faculdade e o que a vida cobra. Exatamente. Eu acho que ele devia se cobrar para a vida
e observar esse alto rendimento para a vida, ainda que a faculdade não exija esse alto rendimento. Agora, professor, como você vê o exame da ordem? O que é que você acha do exame da ordem? Você acha que essa é a melhor maneira de se avaliar um aluno de direito? É difícil saber como é que a gente vai avaliar um aluno de direito. Eu acho que o exame de ordem tem suas objeções, suas contestações, mas eu acho que um profissional que se prepara para a vida não deve temer qualquer tipo de exame. Se ele está preparado para ele ser advocacia, o exame é um estímulo para ele ser um profissional ainda melhor. Então, eu não vejo o exame de ordem, talvez, como uma barreira para ser advogado. Acho que é uma tendência até, eu diria, uma tendência no Brasil de se fazer uma aferição, até como estímulo ao estudo, né? Até mesmo para que haja, eventualmente, uma equalização na formação. Veja, muitas vezes dois candidatos a advogado vêm de faculdades diferentes, de níveis diferentes, de talvez qualidades diferentes, que a gente sabe que existe. Nós não podemos dizer quais são, não é nosso papel isso, nem meu, talvez, né? Mas assim, se há essa diferença na formação, talvez o exame de ordem ajude a que esses dois alunos, por exemplo, estudem num nível mais que aproxime os dois. E aí o exame de ordem acaba sendo um fator de equalização do estudo jurídico, que a sociedade ganha com isso. Em tese não deveria ser necessário, mas hoje eu tenho dificuldade de abraçar a tese de que ele deveria acabar. Ok, professor, vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais primeira instância para você. E não se esqueça, primeira instância, o direito começa aqui. Até já. Estamos de volta com o nosso programa jurídico aqui da TV Mix, o Primeira Instância. E hoje entrevistando o professor mestre juiz do trabalho, Luciano Ataíde Chaves. Eu quero saber do professor e do juiz do trabalho, doutor Luciano, o que é que o senhor acha ou achou da implantação do PJE, do processo eletrônico? Foi uma boa para o seu trabalho ou o que é que o senhor acha? Acho que foi uma grande revolução. Acho que, assim, é difícil até avaliar. Assim, é tão impactante a mudança que é difícil a gente fazer uma avaliação numa frase só. Mas eu diria que mudou totalmente a forma da gente trabalhar, facilitou e muito a vida para os advogados. Acho que o advogado não precisa ir ao fórum para protocolar uma petição. Pode ver o processo de qualquer lugar, pode peticionar no processo de qualquer lugar. A mesma coisa aconteceu para o juiz pode ser juiz em qualquer lugar, quer dizer, ele tem acesso ao processo em qualquer lugar, não tem... Do ponto de vista ergonômico, por exemplo, a gente carregava pilhas de processo para casa. Eu, inclusive, tinha em casa um carrinho, né, um carrinho que a gente carregava o processo para casa, tinha um carrinho para poder movimentar os processos. Esse carrinho não sei de onde está, deve estar aposentado, porque praticamente nós não temos mais processos físicos na fase de sentenciar, né, na fase de conhecimento. Então, assim, é uma grande revolução. Agora, é uma mudança também que tem seus impactos. Eu acho que, de certa maneira, trabalhar só examinando as imagens, documentos, é algo que a gente ainda está lutando para se acostumar. Eu acho que a quantidade de horas, assim, diante da tela do computador aumentou, e essa quantidade de horas que aumentou, a gente não tem como aquilatar ainda se isso tem um impacto no futuro contra a ergonomia e saúde do trabalhador juiz ou do trabalhador servidor. Mexer com um programa que tem a cada tantos meses uma nova versão também é um grande desafio. No caso da Justiça do Trabalho, ele é bastante estável. Eu devo reconhecer que os advogados sofrem em alguns outros ramos da Justiça pela instabilidade do sistema, mas o nosso é bastante estável. Não tem um problema com a Justiça do Trabalho, agora com a estadual, Ave Maria. Porque o processo eletrônico, como qualquer plataforma virtual, depende muito da infraestrutura. Então, assim, a Justiça do Trabalho talvez tenha se preparado um pouco mais, tenha investido um pouco mais. Nós estamos falando de um projeto assim, realmente vultoso, um projeto de muitos milhões de reais, na instalação de fibras óticas, de links, de internet. A internet tem que ser muito veloz, uma internet lenta. Por exemplo, às vezes eu consigo trabalhar com os processos na minha casa.
Às vezes eu não consigo trabalhar na minha casa porque o processo é tão pesado que em casa não baixa, o download é muito lento, levaria 20 minutos para baixar. No tribunal não, é mais rápido porque é intranet, então a banda é muito mais larga. Isso também aumenta o custo, por exemplo, a advocacia precisa de ter algum investimento em internet, que antes não precisava. Então isso tudo mudou a forma como a gente trabalha. O que importa é saber se entre problemas e vantagens o saldo é positivo. Na minha avaliação, pelo menos na Justiça do Trabalho, o saldo é muito positivo. Sim, pelo menos eu não gostaria de voltar atrás. E os servidores que trabalham comigo, por exemplo, todos são unânimes. Ninguém quer voltar atrás. Eu também, eu acho o seguinte, eu já trabalhei, antes de ser advogado, também sou jornalista e eu trabalhei na implantação de um grande portal de notícias aqui no estado. E um portal de notícias, para ele ficar pronto, para ele ficar afinado, como a gente chamava, como a gente chama, foi um ano ou mais de um ano, com problemas. Aí, é isso que eu falo para os colegas, eu prefiro o PJE dessa forma, que um dia ele vai ficar totalmente afinado. Porque, na verdade, no seu trabalho não se tem esse problema, né? Agora, na justiça comum, realmente, infelizmente, temos muito problema com o PJE. Então, é difícil imaginar a estrutura que tem por trás daquela interface ali. É muito complicado, é muito complicado. Agora, houve um curso, houve uma qualificação dos magistrados, vocês tiveram um curso para que pudesse operar o sistema? Sim, houve um treinamento para operar o PJE. E assim, para o juiz usa muito menos o PJE do que os servidores e advogados. Ele usa muito menos, né? Porque, por exemplo, no ato de realizar a audiência, para o juiz não mudou absolutamente nada. Ele continua sendo um momento oral, né? Então, assim, a ata é a mesma, sempre foi gerada no computador. A diferença é que agora, em vez de ser impressa, é lançada no PJE. Então, na parte de audiência não mudou. Na parte de sentença, também a única mudança, de fato, é o acesso às peças, que agora se trabalha com 2 monitores. Um monitor que exibe as peças eletrônicas, um outro monitor que o juiz trabalha de maneira ainda hoje artesanal, né? Porque ainda que a gente use a colagem de alguns textos, a colagem de textos legais, sem precisar digitar, mas a sentença ainda é um ato muito artesanal. A construção de argumentação jurídica ainda é um ato artesanal, né? Então esse trabalho não mudou muito, mas para os servidores mudou muito, porque a quantidade de notificações diminuiu drasticamente, quer dizer, quase nunca se trabalha mais com notificações pelo correio. O PJE autoriza notificações pelo próprio sistema, pelo diário eletrônico, portanto é tudo eletrônico. Isso ajudou muito a desafogar aquela quantidade de documentos que transitavam e principalmente para juntar papéis. Imagina que num processo, quando o advogado trazia 300 folhas, a gente tinha que numerar as 300 folhas à mão, colocar um carimbo em branco, rubricar. Quer dizer, nós praticamente eliminamos isso, então mudou também o perfil do servidor. O servidor de trabalho hoje os que trabalham na área fim judiciária, é um servidor com viés de formação jurídica, ou seja, a gente tem dado preferência aos servidores de formação jurídica, para que ele possa trabalhar diretamente nos processos. Então, aquele servidor que trabalhava nessas atividades, digamos assim, mais burocráticas, de juntada, expedição de notificação, numeração de autos, esse servidor praticamente nas varas hoje não tem espaço. Agora, com essa mudança, professor, de perfil, né, do servidor, vocês, os magistrados, tiveram dificuldades, teve alguma dificuldade entre os magistrados e os servidores para que essa transição do processo físico para o processo eletrônico acontecesse? Ou foi uma transição comum? Assim, eu não tenho nenhuma avaliação institucional para dar um diagnóstico assim, mais geral. Não sei se o tribunal chegou a fazer No meu caso, a segunda vara do trabalho de Natal, não, foi uma transição relativamente tranquila, porque a gente já tinha um perfil de um servidor preponderantemente formado em direito, já trabalhando na área fim. Então, assim, houve pequenos ajustes, mas foi relativamente tranquila essa transição e eu acho também que o servidor abraçou muito, porque a tramitação do processo físico tem um custo pessoal maior, né? Um custo funcional maior, porque o servidor acaba se levantando muito, carregando peso, empurrando o carrinho de processo. Então, assim, eu acho que os servidores, de certa maneira, também abraçaram muito esse projeto, porque diminuiu uma carga
que havia. Especialmente uma carga de atendimento. Muitas vezes o advogado chegava na vara querendo ver o processo. Verdade. E hoje ele não precisa mais ir à vara para ver o processo. Ele vê do escritório dele, do tablet, do celular, de onde ele quiser. Então, isso, por exemplo, exonerou a força de trabalho na justiça de uma quantidade de serviço incrível, porque localizar um processo físico numa secretaria que tem quase 6 mil processos como a nossa, era uma aventura, porque nem sempre se localizava esse processo. Os alérgicos também. Sim, claro. Foram os mais beneficiados, porque, pelo amor de Deus, um arquivo de um tribunal, qualquer tipo de arquivo, né, que tem muito papel, há um ganho. Complicado. Perceba demais. que às vezes não é o processo que envelheceu, também é o documento que vinha, por exemplo, da empresa, era um documento mofado envelhecido, cheio de fungo e bactéria, e a gente tinha que, não só os servidores, isso é um problema seríssimo que, a rigor, nunca foi enfrentado pelo judiciário brasileiro, quer dizer, lidar com documentos, com papéis em decomposição, contaminados por fungos e bactérias, a gente nem sequer costuma usar equipamentos de proteção, óculos e luva e máscara, ou seja, trabalhamos às vezes com material. Então, assim, a chegada do PJE foi celebrada por esse ponto, quer dizer, deixou-se de trabalhar com esse tipo de produto, com esse tipo de material em decomposição, que é o papel. Professor, agora quando no PJE o processo está arquivado, esse processo ele fica no banco de dados, ele fica, ou você imprime ele, não? Isso é fantástico, porque no fundo assim, a gente tem uma caixinha, está arquivado, é uma caixinha. Porque a gente chega lá, o advogado chega lá e diz, processo arquivado, agora eu fiquei como... Não, ele é um pulso eletrônico, ele é um documento dentro do sistema que fica, no meu caso, eu visualizo todos os processos arquivados. Então eu vou vendo, por exemplo, quantos processos de arquivo eu sei, porque aparece lá. Então hoje, sei lá, está em 500, 600 e pouco. Em 2 anos de PJE... É tipo uma pasta, você põe lá na É uma pasta, pronto. Eu acho que é isso, o telespectador consegue visualizar bem. É uma pasta. Pronto, está lá, processos arquivados. Só o juiz desarquiva, mas está lá. É como se fosse um arquivo físico transformado em um pulso eletrônico. Isso legal. É fantástico porque... Isso é muito imagine, bom. Não é uma questão apenas de facilidade. Para o trabalhador é uma grande garantia. Porque, perceba, se ele amanhã tiver um problema de aposentadoria, porque não contou um tempo, não contou um recolhimento, foi o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, não indica determinado salário de contribuição, que foi, por exemplo, resolvido na Justiça do Trabalho há 10 anos atrás, ele, no processo em papel, às vezes ele não consegue mais encontrar o processo, essa documentação. No PJE, ele terá ali acesso simples do documento rígido, exatamente como ele foi há 10 anos. Pelo menos assim esperamos. Com certeza. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta já com o último bloco do seu programa jurídico aqui da TV Mix, o Primeira Instância. Até já. Estamos de volta com o nosso programa jurídico aqui da TV Mix, é o Primeira Instância. Você pode acessar o site da TV Mix e assistir o programa em qualquer parte do planeta, até na Lua, www.tvmixbrasil.com.br, www.tvmixbrasil.com.br. E você tem o programa, vai ao vivo, aos sábados, às 14h30, aos domingos às 18 horas e às quintas-feiras às 22 horas. Então você tem 3 oportunidades de assistir o Primeira Instância. Mas, se você ainda perder esses 3 dias, você pode ir no site primeirainstância.com e acessar os vídeos, né? Que todos os programas Primeira Instância estão lá no site www.primeirainstância.com. E hoje nós estamos entrevistando aqui o professor, mestre e juiz do trabalho, Luciano Ataíde Chaves. Doutor Luciano, o senhor também é escritor, escreve, já publicou livros. Quando é que vai ser o próximo livro? Não tem nenhum projeto. Na verdade, eu não sou escritor. Eu publiquei alguns livros, publiquei minha dissertação de mestrado, publiquei alguns livros sobre o processo, assim, por motivação mesmo de compartilhar algumas ideias sobre o processo. E assim, isso presidiu uma época que, de fato, eu tive um pouco mais de tempo. Mas depois a família vai crescendo, o tempo realmente vai ficando muito rarefeito e assim,
A ciência exige muita pesquisa, né? Não dá para escrever sem pesquisa. Então, hoje eu tenho me dedicado mais a produzir alguns textos para capítulos de livro, alguns artigos, mas, assim, projetos mais grandiosos exigem uma dedicação maior, né? E, de fato, eu trabalho numa vara muito pesada e isso, de fato, tem tirado um pouco do meu tempo. E hoje, na academia, qual é a sua perspectiva da academia? Como é que estão os professores? Como é que está sendo formado o aluno de Direito, professor? Eu acho que a universidade passa por um ciclo virtuoso de crescimento, de visibilidade. Eu acho que o curso de Direito da UFRN, pelo menos é o que eu posso falar, é um curso muito bom. Agora, em geral, em Direito, a pesquisa ainda precisa realmente de um impulso. Eu diria que o grande desafio que a universidade tem hoje é de produzir pesquisa, de produzir uma ciência que se conecte um pouco com os problemas cotidianos. Eu acho que ainda temos uma academia de tradição muito francesa, de muita admiração, estudo dos códigos e das leis, e pouca conexão com os problemas locais e nacionais. Eu acho que é função da universidade, eu tenho dito isso ao pessoal com quem eu trabalho na universidade, com os alunos, é função da universidade também buscar, não somente na extensão, um contato com a sociedade, mas também na pesquisa. Eu acho que nós temos muitos problemas que não são objeto de estudo. Nós falamos há pouco do processo eletrônico, ou seja, não há uma base de pesquisa sobre o processo eletrônico na universidade, não há o estímulo à pesquisa nessa temática. Eu acho que é uma temática que poderia ser até mesmo interdisciplinariamente produzida na universidade com o apoio do pessoal também da área de ciência e tecnologia. Por que não uma base interdisciplinar de direito e processo eletrônico? Eu acho que a gente poderia trabalhar isso. Então, eu acho que falta à universidade um pouco isso. Mas não é um problema só da nossa universidade, é geral. O curso de Direito continua tendo ainda um déficit na pesquisa com os problemas mais próximos do cidadão, do jurisdicionado. Enfim. Por exemplo, se pegarmos morosidade na justiça, a justiça é muito pouco estudada, as causas da morosidade, enfim. Há pouquíssimas pesquisas no Brasil sobre isso. Não é sequer objeto. Eu faço hoje parte de um projeto da universidade, em convênio com o Tribunal de Justiça, examinando problemas da estrutura do judiciário estadual. Mas, assim, é uma pesquisa raríssima entre nós, você ter uma oportunidade de estudar o judiciário. Eu acho que não se estuda o judiciário. Talvez esse seja o maior déficit que a universidade tem, apesar do seu ciclo virtuoso de crescimento, mas tem aí, talvez, reproduz um pouco da tradição francesa de estudo dos códigos, de muita teoria, e pouca conexão. Eu acho que a teoria deve ser produzida com conexão com a realidade. É para isso que a universidade serve, para apontar uma visão crítica do mundo, uma visão científica do mundo. E eu acho que isso falta, mas não é uma crítica só da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa é uma crítica não somente minha, mas de outros estudiosos do estudo do direito no Brasil. É uma crítica a todas as faculdades de direito no Brasil. Professor, já estamos chegando ao final do programa. Eu tenho aqui 5 palavrinhas. Eu queria que o senhor me respondesse com um bate-papo aqui, um bate-pronto aqui. Livro. Conrad Hess, A Força Normativa da Constituição. Filme. Filme é difícil, mas eu ficaria com 12 anos de escravidão. Acho que foi muito bom. Muito bom. É muito bom. O autor, um autor. Um autor, Augusto dos Anjos. Tem algum ídolo? Assim, não que me venha à cabeça. Uma frase. Uma frase. O sertanejo, antes de tudo, um forte. Euclides da Cunha. Ok, professor. Deu para a gente conhecer um pouco mais do professor Luciano Ataíde Chaves, professor mestre de trabalho. Muito obrigado pela sua participação aqui. A gente fica muito feliz com sua vinda aqui à primeira instância. Muito obrigado. Para você de casa, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Fiquem com Deus e próximo sábado estaremos mais uma vez aqui com primeira instância para você. E não esqueça, primeira instância, o direito começa aqui. Tchau.